Bom, pessoal, boa noite. Está na nossa hora, vamos começar, né? Eu senti uns mosquitinhos de luz por aí, né? Então pode ser que hoje a gente tenha outro tipo de assistência aqui, né? Vladimir, tudo bom? Então vamos lá, gente. Nossas notícias e avisos, né? Então, semana que vem, dia 3/11, a Marisa vai trazer para a gente o tema Nada cai do céu, tudo depende de nosso empenho. Lembrando que todas as nossas reuniões a gente estuda o Evangelho, né? Então é um tema do Evangelho, a gente vai ver como Jesus nos orienta e como a doutrina espírita nos explica, né? No dia 10, dinheiro traz felicidade? Então nosso companheiro Campaner vai trazer esse estudo para nós. No dia 17, como praticar o bem quando na verdade queremos fazer o mal? E no dia 24, nosso companheiro Plínio vai trazer ser cristão em casa, no trabalho e em qualquer lugar. Vamos ver o que ele vai trazer para nós. Esse mês também a gente está chamando a atenção para o livro Paulo Estevão, é um romance, né, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, conta a história de Paulo, desde a época que era Saulo, perseguidor dos cristãos, até quando ele se converte e passa a ser um dos maiores apóstolos de Jesus, e a relação dele com Estevão. É um livro fantástico, a gente devora ele, é romance, né? Então conta a história de Paulo de uma forma romanceada. Muito bom, né? Então quem quiser pode encomendar ele, a gente traz para cá, enfim, mas se quiser comprar em qualquer lugar, na internet, como for, legal. Aqui a gente tem um para emprestar, mas eu acho que está emprestado. Mas depois, quem quiser, pode dar uma olhadinha ali embaixo, falar comigo, eu vejo se o livro está aí. Durante a reunião a gente tem o atendimento fraterno, então quem quiser, ou melhor, depois da reunião, né? O que é o atendimento fraterno? É uma entrevista, um papo que a gente tem, né, para ver se a gente pode ajudar de alguma forma, se a pessoa precisa de ajuda, né? Então, se alguém achar que precisa bater um papo ou trocar alguma informação, depois da reunião ou ali embaixo a gente pode bater um papo. A gente pode direcionar um atendimento espiritual, um passe de tratamento, dependendo da necessidade. Mas quem quiser, fica à vontade, é só me procurar depois. A evangelização infantil, que na verdade acontece aqui embaixo, né, que é uma facilidade até para que possam vir as crianças ficam lá embaixo, fazendo uns desenhos, falando sobre algum tema ligado ao Evangelho, assistindo um vídeo, alguma coisa, para que os pais possam estar tranquilos aqui assistindo a palestra, e eles estão lá começando a escutar falar de Jesus, o Evangelho, na linguagem deles. O nosso estudo do Livro dos Espíritos está parado, né, porque a gente está tendo um curso de passe no mesmo horário, mas ele volta no dia 5 de janeiro. Então, quem quiser estudar o Livro dos Espíritos com a gente, todo sábado de 17 às 18 horas, a partir de 5 de janeiro. Então, a gente lê o Livro dos Espíritos e comenta. Então, a gente não tem prazo para terminar, né? Se uma questão demora muito, a gente de vez em quando vai em outros livros, pegar informações, até na internet a gente já foi para buscar significados e tudo mais. A ideia é estudar mesmo, não somente ler ou ter que acabar o Livro dos Espíritos em 3 meses, não, o tempo que for, tá? Além disso, uma das missões do Sementes de Humildade é a distribuição gratuita dos livros da codificação. Então, eles ficam ali na mesinha, tem lá o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese. Pode pegar e levar para casa, é de graça. Ah, quero dar de presente, pega e leva. O nosso objetivo é promover, né, comunicar, divulgar a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela só existe porque Kardec conseguiu juntar todos os ensinos dos espíritos daquela época nesses 5 livros aqui. Então, para ser espiritismo, tem que estar baseado nessas obras aqui. Se não tiver, pode ser espiritualismo, mas não é espiritismo, né? Então, quem quiser pode pegar ali e sinta-se à vontade. E para a gente começar, a gente tem aqui uma página do livro Fonte Viva, né, de Emmanuel, que o Pedro vai ler para nós. Consegue ler daí, Pedro? Então vamos lá. Alguma coisa. Emmanuel. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência
o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a sair das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não esqueça o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo, sempre que possível, a atividade digna. Quem estime a prática da caridade, seja tolerante com as almas endurecidas, beneficiando-as com vibrações da prece. Quem já esteja acumulando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe, com o exemplo, os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta quase sempre da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde a alegria de vida, a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que andam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não exige o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas o benefício de ti mesmo. Não menospreze fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Bom, com essas palavras aí, né, de Emmanuel, vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos. Fechando os olhos, conseguimos prestar um pouco mais de atenção no que vai dentro de nós. Nesse momento, vamos pensar em tudo aquilo que temos vivido nesses últimos dias, em tudo aquilo que temos passado durante esta vida que temos, refletindo sobre as nossas falhas, sobre os nossos tropeços, mas também pensando em todos os momentos em que fizemos a escolha certa. E um desses momentos, sem dúvida alguma, é esse momento de agora. Escolhemos estar aqui porque desejamos algo de melhor para nós. Desejamos compreender, entender, absorver os ensinos de Jesus para melhorar as nossas vidas. E por tudo isso nos colocamos à disposição do nosso Mestre Jesus, que os bons espíritos que estão aqui auxiliando nesta reunião, sobretudo os nossos anjos da guarda, toquem profundamente o nosso coração, abrindo as nossas mentes, para que tudo aquilo que vamos ver hoje faça parte de verdade das nossas vidas a partir daqui. Que todas as energias de paz e de harmonia possam preencher o nosso ser, facilitando o nosso entendimento. Aos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje por diversos motivos, que recebam de nós o abraço espiritual. Aqueles nossos irmãos desencarnados que estão aqui conosco hoje para estudar, que sejam muito bem-vindos e contribuam conosco na vibração do bem, do amor e da caridade. Por tudo isso é que em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que é o nosso Pai Criador, iniciamos mais um estudo do Evangelho da noite de hoje, com a graça de Deus. Bom, então o nosso tema hoje é um tema bastante interessante, né? Vamos ver aqui, ó. Jesus, o médico de nossas almas. O que será que isso quer dizer, né? Jesus como um médico das nossas almas. Eu tinha convidado o Arthur. Você quer participar comigo, Arthur? Fica aqui comigo. O Arthur está fazendo um estágio para expositor e ele vai me ajudando aqui. Eu vou te orientando aqui, tá? Porque eu já deixo preparada a colinha para ele aqui e para mim também, né? A gente vai interagir, né, Arthur? Então vamos lá. Esse tema de hoje está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no itens 11 e 12, que tem um tema grandão. Não são os que gozam saúde que precisam da ajuda de Jesus. São os doentes. E é por isso que a gente vai falar sobre o médico das almas. E no livro da Esperança, é a mensagem intitulada Ante o Divino Médico. E para começar, eu trago palavras de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi um espírito que, enquanto esteve encarnado,
ele foi um dos primeiros espíritas do Brasil, né? Ele foi um espírita muito atuante, um médico caridoso ao extremo, né? Ele atendia de forma gratuita dezenas e centenas de pessoas, se dedicou à caridade como poucos fizeram. E olha, acredite, ele era deputado, político, ele se envolvia em política naquela época. Então, onde a gente percebe que caridade e política, um dia já esteve de mãos dadas, fazendo bem por todos. E depois que ele desencarnou, ele era um espírito de tanta luz, de tanta evolução, que ele foi convidado espiritualmente a ir para um planeta mais evoluído do que o planeta Terra, para passar a fazer parte dessa população do outro planeta de espíritos um pouco mais evoluídos. E ele disse que não gostaria de ir, que ele gostaria de ficar aqui para ajudar a evolução do planeta Terra e para continuar com aquela vibração de amor e de caridade que ele sempre sentia. Então, olha que desprendimento, né? Podendo ir para algo mais iluminado, ele decidiu ficar. E até hoje, ele, através do Divaldo Pereira Franco, do Chico Xavier e de outros grandes médiuns de renome, ele traz algumas mensagens. E essa é uma que eu trouxe para a gente refletir. Ó. Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores, pois somente o amor é remédio capaz de encarar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. Então, é uma reflexão a respeito da presença de Jesus como sendo aquele médico capaz de curar doenças que a gente nem sabia que eram doenças, como, por exemplo, o egoísmo. Então, vamos lá. Bom, para a gente poder entender isso daqui, a gente vai ter que começar a falar de Jesus e a relembrar algumas coisas. Quando a gente fala de Jesus como médico, a gente pode lembrar, né? Quando falamos em médico, lembramos de doença. Dificilmente a gente lembra de médico e lembra de saúde, né? Quando a gente fala de médico, a gente lembra de doença. Porque na maioria das vezes a gente só procura o médico quando está doente. As meninas são mais espertas, elas costumam procurar os médicos preventivamente. Os meninos são rebeldes, só vão ao médico quando já estão com o pé na cova, né? A maioria, não todos. Jesus curou várias pessoas durante sua encarnação. Deixa eu só me lembrar da minha cola aqui, ó. Só para ver aqui. Jesus curou várias pessoas durante a encarnação dele. Ele trabalhou efetivamente com a divulgação da Boa Nova, do Evangelho, da mensagem de amor, segundo relatos bíblicos, por 3 anos. Então ele trabalhou na propagação do Evangelho dos 30 aos 33 anos. Ele foi crucificado aos 33 e ele começou a promover o Evangelho aos 30. O que ele fez até os 30? Aí é outra palestra. Pode ter certeza que ele não ficou vendo Netflix, né? Ele está fazendo alguma outra coisa. Quantas curas vocês acham que ele fez nesses 3 anos? Curas mesmo, né? A gente sabe de algumas, aí pode lembrar dele curar paralítico. Mas quantas foram? O Arthur ele tem a resposta, mas eu queria ver se vocês chutam aí. Quantas curas Jesus fez? Alguém é capaz de chutar um número? Qualquer número. 300? Né? 1000? Foi bem menos. Bem menos. Não, naquela época era mais difícil, gente. Hoje podia ser que ele fizesse alguma coisa pela internet, né? Naquela época era mais difícil, né? Quantos foram, Arthur? 25 curas. Tá, ele falou 300, né? 25 que estão registradas na Bíblia. Porque a gente pode lembrar que tem uma passagem de que Jesus estava caminhando e de repente ele vira e fala: quem foi que tocou nas minhas vestes? Eu senti sair de mim uma virtude. Jesus fala isso. E tinha sido uma pessoa que tinha sido curada por ter tocado na roupa de Jesus. Agora vocês imaginem os 300, os 1000 que se curaram e não estão no relato bíblico. Então no relato da Bíblia a gente vai encontrar 25. E eu trouxe aqui, eu não vou ler, mas não é invenção. Está lá, ó, a cura da mão ressequida, que está lá em Lucas, Mateus e Marcos. A cura do mudo, a cura do criado do centurião, de um endemoniado mudo, paralítico. Jesus fazia paralítico andar de verdade, não era falso paralítico não, era paralítico de verdade, né? Leproso, ressurreição de Lázaro. Então são muitos relatos de cura de Jesus para uma série de pessoas. Ele curou a sogra de Pedro. Curou a sogra de Pedro.
Olha, viu? Vai ver que é por isso que Pedro levou ele 3 vezes, né? Brincadeiras à parte. Ele curou a sogra de Pedro, né? Entre outras tantas curas, né? Inclusive está passando a novela Jesus que fala sobre isso, né? Sim. Na Bíblia estão registrados 35 milagres de Jesus. 25 deles foram cura. Aí tem a transformação da água em vinho, né? Tem a multiplicação dos peixes e dos pães, tem alguns outros. Mas só de cura foi a maior parte. Dos 35 milagres, 25 foram curas. Onde já se demonstra que Jesus estava muito mais preocupado em ajudar as pessoas do que promover alguma coisa que fizesse um oba-oba, né? Tipo, transformar água em vinho cá para nós, né? Quem não gostaria de estar numa festa e ver a caixa d'água transformada em vinho, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas vocês acreditam que dessas 25 que estão registradas, a maioria voltou a ficar doente? Então Jesus não curou direito. Né? Porque voltou a ficar doente. Jesus, quando curava, ele falava o seguinte. Primeiro, de vez em quando ele perguntava o que a pessoa queria. Ele já sabia. O mundo quer o quê? Falar. O paralítico, andar. E quando ele promovia a cura, ele completava com uma frase. Você está curado. Vá e não peques mais. Então, quando ele curava, ele já dizia que aquela doença, aquele mal que ele tinha, era em função de um pecado cometido. E pecado lá na Bíblia significa erro, falha mesmo individual. Então, falhou, errou, e teve aquela doença, aquele mal, a paralisia, a mudez, aquilo tudo. Aí Jesus curava e dava um recadinho. Olha, meu filho, você pecava pra caramba e estava doente. Eu te curei. Vai e não erres mais. Se a maioria voltou a ficar doente, é porque a maioria continuou escorregando, tropeçando, cometendo os mesmos pecados e fazendo as mesmas coisas. Mas teve, a maioria, não foram todos, né? A maioria. Está me ajudando aí, Arthur, quando você vê que a tua vez, você me faz um sinal, né? Então vamos lá. Toda essa parte que fala sobre a questão do médico Jesus, ele está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 9 a 13. Lembrando que a gente falou, né? A gente aqui estuda o Evangelho. Então Jesus, lá em Mateus, ele traz a seguinte mensagem. Passando adiante dali, isso daqui é Mateus narrando, passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Mateus. É o mesmo Mateus. Então Mateus escreveu o que aconteceu com ele diante de Jesus. Então, passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e diz-lhe, segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Bom, primeiro vamos entender quem era Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Por isso que ele estava sentado na coletoria. Ele estava sentado num local reservado a coletar impostos. Quando o Império Romano invadiu aquela região, a primeira coisa que o Império Romano impunha aos países e às nações que eles conquistavam era o pagamento de impostos, para poder sustentar o Império Romano. E um povo que não estava acostumado a pagar impostos do jeito que o Império Romano queria, não gostava de quem cobrava os impostos. Então vocês imaginam que o povo daquela época não gostava muito de Mateus e de nenhum outro cobrador de impostos. Mesmo sendo Mateus alguém do povo, né, da nação deles. Mas era um homem rico, porque os cobradores de impostos, em função dos riscos que eles corriam, eles tinham uma vida, era como se fosse um funcionário, um auditor fiscal, assim, né? Quem vê aí os concursos, né, o auditor fiscal ganha bem e tudo, é para evitar que se corrompa, né, e tudo mais. Era assim que era o caso de Mateus. Mas observa o seguinte, Jesus viu um homem chamado Mateus. Vocês acham que Jesus já não conhecia Mateus? Claro que já. Jesus já sabia quem era Mateus. E disse para Mateus do nada, imagina, você está passando assim, olha para o camarada, vem e me segue. Do nada.
como é isso, né? Na verdade, Jesus já conhecia Mateus e já sabia que Mateus estava inclinado a mudar os seus conceitos. E quando Jesus fala para seguir, após levantar-se, ele o seguiu. Mas não foi seguir, ir atrás dele para ver onde ele ia. Era seguir no sentido de passar a estar com Jesus e não apenas acompanhar Jesus. Ele levantou primeiro. As palavras da Bíblia a gente precisa olhar com muita cautela. Mateus levantou com que dizer assim, me achei, e seguiu. Mas também cá para nós, né? Era Jesus. O magnetismo desse homem, né? É assim, vem me segue, eu vou até de joelho, né? Alguns não foram. Mateus foi. Me ajuda, está na tua vez? Ah, tá. Então vamos lá. Continuando a narração, e sucedeu que, estando ele reclinado à mesa em casa, casa de quem? De Mateus. Eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Então estava em casa. Naquela época era um costume você levar para sua casa pessoas que comungavam com seus ideais. O que é isso? Pessoas que acreditavam nas mesmas coisas, que tinham os mesmos valores. Era muito comum levar para casa. Mas será que Mateus tinha os mesmos valores de Jesus? Ou ele queria os ter? Mas ele estava em casa. Na época de Jesus, levar alguém para sua casa era costume, desde que se concordasse com os valores e os costumes daquela pessoa. Se eu não concordasse, mesmo que eu fosse chamado, eu não ia. Porque eu não ia botar o meu pé na casa de alguém que não acredita no que eu acredito. Continuando, eis que muitos publicanos e pecadores tinham ido junto. Então, na verdade, virou uma festa, né? Imagina o que está aqui, ó. Eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Não diz alguns, diz muitos, né? Além de Mateus, de Jesus, dos publicanos, dos pecadores, que ele fala aqui. Obviamente, quem estava lá junto? Os discípulos também estavam. Então, a casa de Mateus virou uma farra. O jantar virou uma festa. Um montão de gente, né? Lembrando, quem eram os publicanos? Né? Eram pessoas também consideradas de má índole. Também considerados pecadores. Então, vocês já viram como tinha gente boa nessa festa, na visão da época. Eram pecadores, claramente está aqui, pecadores, e os publicanos, que na visão deles também não eram flor que se cheirasse. E também tinham os discípulos. Bom, os fariseus, então, tinha mais um grupo lá. Olha como é que a festa estava boa. Publicanos, pecadores, os discípulos. Mas olha só o que esse trecho fala. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come, aqui está digitado errado, come com os publicanos e pecadores? Então os fariseus também estavam lá. Os fariseus eram uma seita religiosa extremamente materialista. Eles eram muito adeptos do culto exterior. Então eles chegavam na sinagoga, na hora de botar a doação no gasofilácio, nome feio, né? Na urna lá onde botava lá, a urna era meio envidraçada e a moeda, quando caía, fazia barulho. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam as moedas de menor valor, as menores, levavam um monte. Aí chegava lá, né? Fazia uma parafernália. Para quê? Para chamar a atenção. Olha, estou doando. Uma cineta danada. Gritavam aos quatro cantos, faziam cultos exteriores. Hoje em dia a gente não vê isso. Ninguém gritando, né? Chamando a atenção, a gente não vê isso. Mas naquela época os fariseus eram assim. E eram muito materialistas. Eles se metiam em coisas, faziam jogadas políticas. Coisas que não acontecem no dia de hoje em nenhuma religião, né? Mas eles estavam lá. E os fariseus tinham uma vontade enorme de pegar Jesus pelo pé. Porque era o jeito de tentar prender Jesus. E aí, os fariseus não tiveram coragem de falar com Jesus direto. Ou então a festa estava de arromba, e eles estavam meio de longe, né? Estavam lá os publicanos e todo mundo. E eles viram para os discípulos, que eram amigos de Jesus, íntimos, e perguntam:
por que vosso mestre come com os publicanos e com pecadores? Naquela época, existia uma classificação de pecador como sendo pessoas de erros notórios, como prostitutas, adúlteros, ladrões. Esses eram os pecadores públicos, porque todos os outros eram pecadores, mas escondiam, né? Então, além de tudo, era um absurdo na visão dessa religião dos fariseus que Jesus comesse, sentasse à mesa com os publicanos, que eram pessoas desconsideradas, e ainda por cima com pecadores. Bom, aqui é só o resumo, né? Para os fariseus era difícil entender por que o Messias, que é Jesus, andava com gente de má índole. Na visão deles, né? Quem eram os mais próximos de Jesus? O Arthur me lembrou que ele sabe. Então o Arthur vai dizer, quem eram os mais próximos de Jesus? Eram os pescadores, cobradores de impostos, prostitutas, leprosos e adúlteras. Só gente, na visão dos fariseus, gente ruim nela. Pescadores. Por que os pescadores eram considerados pessoas ruins? Porque eram pobres. Pescador naquela época era só aquele que não tinha outra condição, então ia para o mar pescar para sobreviver, para vender peixe. Então não eram considerados pessoas de boa companhia. Cobradores de impostos, como Mateus, porque estavam ligados ao Império Romano. Prostitutas, pelo motivo óbvio, né? Que eram pessoas que eram desconsideradas, embora os fariseus usassem os serviços delas, né? Mas elas eram pecadoras, não eles. Leprosos, e aqui leprosos a gente tem que tomar cuidado, né? Porque lepra hoje em dia a gente sabe que é uma doença específica que a gente nem mais chama disso, é hanseníase. Mas naquela época não tinha medicina como é hoje, então qualquer alergia era lepra. Qualquer doença de pele era lepra, mesmo não sendo, né? Então eram renegados. Naquela época tinha o Vale dos Leprosos. Então se você tivesse lepra, você não podia conviver. Mas Jesus convivia com esses caras e curava eles, né? E adúlteras. Todos pecadores. Era esse o grupo que ficava mais perto de Jesus, com quem Jesus se relacionava. E Maria de Magdala era a mais pecadora de todas. Maria de Magdala é um ícone, né? é uma personagem de extrema importância nesses 3 anos da vida de Jesus. Maria de Magdala era uma cortesã, era um nome bonito para prostituta de luxo. Então ela era muito bonita e ela tinha uma casa maravilhosa em Magdala, que era uma cidade fantástica. Naquela época era como se fosse Paris. Tem coisa aí para você? Pulei. Era para ele falar Maria de Magdala. Tá? Você tem que terminar. Agora aqui. Quando for aqui, eu vou lembrar de botar para você falar. Eu não imprimi a minha cola, olha que tristeza, né? Na próxima você me lembra aí, Arthur. E aí a Maria de Magdala, muito bonita, tinha uma casa muito legal, e quem frequentava a casa dela eram os grandes políticos da época, os governadores e tudo mais. E ela era muito infeliz, porque ela era muito bonita, tinha o homem que ela quisesse, tinha vários inclusive, mas ela tinha um vazio dentro dela, que era amor. Ela não sentia a reciprocidade do amor. E ela ouviu falar de Jesus e ficou muito curiosa, né, com isso. E um belo dia ela se encontrou com Jesus. E ela disse que naquele momento ela encontrou o verdadeiro amor e se apaixonou no bom sentido, né? Se tomou de amor e transformou a vida dela. Ela largou tudo e passou a seguir Jesus. Há relatos de que ela esteve mais perto de Jesus do que os próprios discípulos. E aí tem os boatos, né, tem as fofocas que diziam que ela era namorada de Jesus, que tiveram um filho. Aí o Código da Vinci, né, aquele livro e filme, diz outras coisas. Mas o mais importante de tudo é que quando Jesus desencarnou e apareceu materializado pela primeira vez, né, depois dos 3 dias que ressuscitou, para quem que ele apareceu? Para Maria de Magdala. Não foi para a mãe dele, não foi para outra pessoa.
foi para a maior transformação ocorrida durante a vida dele. Porque muitos se curaram, muitos voltaram a adoecer, muitos seguiram Jesus, mas Maria de Magdala inverteu a vida dela de tal forma que ela conseguiu se recuperar. E aí tem algumas narrativas nas obras espíritas de que ela terminou os dias dela no Vale dos Leprosos com lepra. Ela era muito bonita, porque ela começou a tratar dos leprosos e acabou se contaminando junto. Ela mudou a vida dela, ela deixou de ser o que era e passou a usar toda a energia que tinha em função de caridade e terminou leprosa meio que sozinha. Tanto que Maria, mãe de Jesus, esteve com ela, né, para vocês verem como é que a vida dessa mulher mudou. Mas por que tudo isso tem a ver com o médico Jesus? O que isso tudo tem a ver? Deixa eu ver aqui para não deixar o Arthur sem falar, né? Tá bom. Então vamos lá. Ele, porém, ouvindo, disse: Jesus, mesmo quando os fariseus falaram lá com os discípulos, Jesus ouviu. Provavelmente ele não ouviu com os ouvidos humanos, né? Ele só queria aproveitar mais uma oportunidade de ensinar. Jesus, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Por quê? A pergunta não foi por que Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores? Por quê? Porque eram esses que precisavam estar com ele. Foi Maria de Magdala que precisou se converter. Esses precisavam. Os sãos, os saudáveis não. Quem eram os doentes? O Arthur vai falar para nós. Quem eram os doentes? É isso aí. Isso aí. Você fala que eram os que tem em si. A gente não combinou direito, gente. Não, mas tá bom. Quem eram os doentes, Arthur? Os que ainda têm em si orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, mentira, cobiça, ciúme, preguiça, gula e todas essas falhas. Quem eram os doentes na visão de Jesus? Para quem ele veio, né? Ele, porém, ouvindo disso, os sãos não têm necessidade de médico. Jesus falou de médico, mas os que estão doentes. Quem são os doentes? Os que ainda têm em si o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, a mentira, a cobiça, o ciúme, a preguiça. Olha eu aqui, a gula, né? Eu também estou nos outros, mas a gula está principal. E etc. Será que algum de nós tem alguma dessas doenças, em mais alto ou menos alto grau? Se nós temos um pouquinho disso, então nós temos um médico à nossa disposição. Porque ele disse que não veio para os sãos. Ele não veio para quem não tem mais nada disso. Porque quem não tem mais nada disso, não precisa mais do atendimento direto de Jesus. Mas quem tem tudo isso, precisa da proximidade de Jesus. Que é justamente isso daqui, gente. A gente, quando lê esse trecho, a gente normalmente esquece os sãos. Né? Porque ele diz, os sãos não têm necessidade médica, a gente pensa só no doente. Mas ele reconheceu que existem os sãos. Existem os saudáveis. Eu até fiz uma brincadeira. Existem os saudáveis, os já vacinados, que já não tem mais em si nada disso. A Bíblia não é possível. Existe? Existem os espíritos puros, os que na Igreja Católica são chamados de anjos, que na verdade são espíritos que, como nós, já falharam, já cometeram vários erros, mas entenderam, como Maria de Magdala entendeu, fizeram uma reviravolta e se curaram disso tudo e hoje são considerados os sãos. Mas Jesus não veio para os sãos, porque os sãos já estão com ele. Jesus veio para os doentes. E ele não disse os doentes terminais. Os doentes. E doentes da alma. Por isso que ele é médico das almas. Essa está contigo, não? Como nos contaminamos? Não. Ah, é isso aí, né? Como é que nós nos contaminamos, Arthur? Leia pra gente. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem.
O que contamina o homem não é o que sai da boca, não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Sabe onde é que está isso? Lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 11. Olha como está escrito. Isso aqui foi Jesus que disse. O que contamina o homem não é o que entra na boca. Porque o que contamina o corpo entra invariavelmente pela boca. A gente come uma coisa com uma bactéria, respira um ar, né? Alguma coisa assim. Mas o que contamina, na verdade, é o que sai da boca. Isso é que contamina o homem, que contamina o humano, que contamina a alma. Por quê? Se sai da boca é porque estava onde? Dentro, no pensamento. Se saiu, olha só, gente, tudo que a gente fala, antes de falar, passou por onde? Então a gente fala, mas eu falei sem pensar. Isso não existe. A gente só fala o que pensa. Bira, mas às vezes escapa o que eu não queria. Você pode até você não queria, mas que pensou. Né? E aí a gente vai chegar, o que sai pela boca estava onde? No coração. Coração sempre representando sentimento, representando o que vai dentro de nós. Então a gente não se contamina só pelo que entra, né? À vontade. Quando fala assim, na hora da raiva, que solta... Perfeito. Na hora da raiva é que a gente mostra quem a gente é. É doloroso, mas é exatamente isso. Porque na hora da raiva a gente bloqueia o filtro, porque a gente costuma... As pessoas que não têm nenhum distúrbio psiquiátrico ou psicológico, de um modo geral, conseguem frear o que diz, porque o que pensa não deve passar para fora, porque vai afetar a minha relação. Mas na hora da raiva, esse bloqueio sai e você fala, porque é o que vai dentro de nós. Porque se a gente não tivesse dentro de nós coisas ruins, mesmo na hora de uma raiva, você não falaria para o outro impropérios, né? Coisas que machucam, né? Mas a raiva tira o freio. Infelizmente é o que acontece, né? É na hora da raiva no trânsito que o Bira palestrante fica dentro do porta-luva, né? E sai o demônio da Tasmânia. É isso, né? É o que vai no coração de verdade, né? A gente pode até esconder, mas está lá. O primeiro passo é reconhecer a doença. Não tem nenhum paciente, e agora falando de saúde física, de corpo, se a gente não aceita que está doente, a gente não se cura. E os meninos são piores, porque se a gente não aceita que está doente, nem médico a gente procura. Isso pode ser que tenha alguns meninos aqui que não seja assim, ainda bem, já evoluíram 2 passos, né? Mas a maioria dos meninos que eu conheço, e aí meninos, senhores, jovens, crianças, né? O primeiro passo é reconhecer que está doente. E olha aqui, naquela passagem, os fariseus não se consideravam doentes. Lembrando que a doença era o orgulho, a vaidade, tudo, porque eles perguntam para Jesus, como você tem coragem de comer com publicanos, cobradores de impostos e pecadores? Então eles não se achavam pecadores. Eles se excluíam, eles não se reconheciam como doentes. Se escondiam atrás da religião, isso era notório. Tem outras passagens com Jesus que eles deixam isso muito claro, né? E aí a gente vai buscar no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz, uma mensagem que diz assim: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexos sobre as células materiais. O organismo perispiritual é um segundo corpo que nós temos, né? Nós temos o corpo físico, que é esse. O corpo perispiritual é aquilo que a gente vê quando diz que viu o espírito, né? Quando fala assim, eu vi um espírito, aquilo que você viu é o perispírito, né? Que é um corpo mais fluido, né? Menos firme, né? Mas esse corpo a gente tem ele estando encarnado ou desencarnado. Quando a gente desencarna, o corpo físico acaba, mas continua o corpo perispiritual. E André Luiz está dizendo que o corpo físico, ao ingerir alimentos venenosos, estragados ou veneno, ele intoxica lá os tecidos. Mas o organismo perispiritual, que é o que permanece depois da morte, que é o que faz o espírito se manifestar, esse
fica doente e pode, com essa doença do perispírito, transformar isso em doenças materiais. O que ele quer dizer? O orgulho está no corpo físico? Físico, nesse corpo físico? Não. Está no espírito. Nós somos espíritos. Mas se a gente for orgulhoso demais, o nosso perispírito fica tão sobrecarregado que é como se fosse uma espinha. Vai sair no corpo físico. Aí vai ter uma gastrite, vai ter uma úlcera, vai ter alguma coisa que tem origem não no físico, no espiritual. Você pode ter problemas físicos, mas a origem está onde? No espírito. Não tem escapatória. É isso que André Luiz está falando. E Jesus estava curando que tipo de mal? E até hoje faz isso. Espiritual. Então ele continua. Se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções e alimenta paixões, como ódio, inveja, ideias de vingança, ela entrará em sintonia com irmãos do plano espiritual, espíritos desencarnados, que emitirão fluidos maléficos. Então lá do outro lado tem inimigos como tem aqui. Espíritos que se comprazem, têm prazer em fazer o mal. Gente, se existe encarnado, quando desencarna não vira santo, continua do jeito que é. Né? Emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais e podendo levá-lo até a doença. Mas olha só, o ódio é nosso, a inveja é nossa, a ideia de vingança é nossa, mas atrai esses espíritos que querem prejudicar, que vão lá e abanam a brasa. A gente já está quentinho. Quando abana a brasa, sai o fogo e aí a gente começa a ser mais ódio, mais violência e piora a nossa situação. André Luiz, nesse caso, está falando que as doenças do espírito podem virar também doenças físicas. Aí vem aquela doença que o médico investiga e não sabe de onde veio. A gente sabe de onde veio. Pelo espírito. Como uma espinha, como um furúnculo, né? Uma hora não cabe dentro do espírito, sai pelo corpo. Ainda bem que tem um lugar para sair, né? É um dreno. Toda doença começa no espírito. Isso é uma regra para nós. Bom, eu trouxe uma frase aqui de Eduardo Bach. Já ouviram falar de florais de Bach? Né? Foi esse cara aqui que fez um estudo a respeito dos florais e tudo. Olha essa frase dele. E os florais de Bach atuam exatamente nisso aqui. Ó. A doença é o resultado do conflito entre a alma e a mente. Lembrando que a alma é o encarnado, né? O espírito é o desencarnado, a alma é o encarnado. E a mente. E ela jamais será erradicada, exceto por meio de esforços mentais e espirituais. O que ele está dizendo? Adianta curar só o corpo? Tem que curar o espírito. Como é que eu curo o ódio, gente? Tomando Novalgina? Amor. Foi a mensagem maior de Jesus. Né? Não vai ter Dorflex que dê conta no egoísmo. Não tem. A gente vai ter que ir lá dentro buscar isso, lá no espírito. E esse livro, gente, que foi base do meu estudo de hoje, né? O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, né? A gente vai usar alguns outros trechinhos. Olha só o que ele fala aqui. Quando falta amor, falta harmonia. Daí vem o desequilíbrio em nossas vidas. E ficamos doentes. Então a doença vem lá de dentro, né? E a enfermidade, que é a doença, é apenas uma maneira da natureza, do universo falar conosco. A doença vem dizer, acorda, moleque. Tem coisa errada aí. Olha para dentro. Essa úlcera que você tem não é o café só que você bebeu. É alguma coisa além disso. Né? A enfermidade é um conflito entre a personalidade e a alma. O que é isso? O que eu sou e o que eu deveria ser. Né? Eu deveria ter menos ódio. Aliás, eu não deveria ter ódio. Né? Mas a gente ainda está no mundo. Se a gente está encarnado aqui, exceto alguns de vocês que certamente estão aqui em missão, igual Jesus esteve, né? Muito puros, só para ajudar a gente. Mas a maioria que está encarnado nesse planeta é doente pra caramba. É doente pra caramba. Tem lá ódio, tem vingança, tem rancor, tem vaidade. E a gente precisa curar isso. Né? Bom, agora ele traz pra gente uma dica, né?
a relação do corpo e do espírito com a doença. Olha que legal, deixa eu ver se é essa agora que você vai falar. Não, não é essa, é mais na frente um pouquinho. Então vamos lá. Esse José Carlos de Luca faz uma relação das doenças físicas com o espírito. O resfriado ocorre e o nariz escorre, quando o corpo não chora. O que é não chorar? Não chorar é não sentir. Existem alguns distúrbios, aí vamos, né? A pessoa tem uma deficiência na glândula lacrimal, isso aí é diferente. Mas normalmente o que não chora é aquele turrão, né? Aquele que pode acontecer o que aconteceu, mas eu não choro, porque eu sou mais eu. O que é isso? Orgulho. Aí, tá bom, você não chora? Então toma uma gripezinha, um resfriado, que é para você ver que você precisa chorar. Essa é a reflexão que o José Carlos Luca está fazendo a gente ter, né? Então, já que eu não choro, já que eu não vejo que eu tenho limites, então eu fico doente lá, o nariz escorre. Olha o que mais que ele fala. A dor de garganta entope, provoca afonia, que é a perda da voz, quando não é possível comunicar as aflições, quando eu não exteriorizo as minhas aflições. Como eu não falo, a garganta machuca. Quem está fazendo o curso de passe vai lembrar lá do centro de força laríngeo, né? Tem tudo a ver, que é um pedaço do perispírito responsável pela fala, inclusive, né? O estômago arde, queima, provoca indigestões quando as raivas não podem ser digeridas. Quando a raiva faz parte, quando a gente fica com raiva, fica com tanta raiva que o estômago não aguenta. E a gente fala, tem até tratamentos de úlceras nervosas, já ouviram falar disso? Porque estou com tanta raiva que meu estômago fica tão ácido, e aí o plexo solar entra em colapso, que vem a úlcera, né? Então, o corpo indicando problemas aonde? No espírito. Tudo bem, gente? Está fazendo sentido para vocês? O diabetes amarga, invade o corpo quando a solidão dói demais. A solidão dói, é só uma reflexão, tá, gente? Não são todos os casos de diabetes, mas são alguns que ele estudou a respeito disso, né? Por quê? Quando a gente está acompanhado, a vida é doce, né? Quando a gente está sozinho, a vida é amarga, né? O corpo engorda, olha eu aqui, ó, não parece eu, olha. O corpo engorda quando a insatisfação aperta e a esperança é rara. Aí vem a ansiedade, a depressão, o cara enfia a cara no doce, na comida, e aí fica tudo amigo. Alguns fazem o contrário, param de comer, emagrecem, mas é só uma reflexão, né? Físico versus espiritual, né? A esperança é espírito, corpo engordando e físico, reflexo. Tudo bem até aqui? A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. Quando a gente está em momentos de complexidade, de ter que tomar decisão, dúvida, a cabeça dói. Mas onde que está a dúvida? A dúvida está no espírito. Porque quem tem dúvida é o espírito. Não sei se eu troco de emprego, não sei se eu compro uma casa, se é o caso, ou ando de bicicleta. São dúvidas, né, que estão no espírito. E aí o corpo não aguenta a tamanha dúvida e vem a dor de cabeça. Não são todas as dores de cabeça, é só uma reflexão. Tem mais, gente. Achei lindo esse coraçãozinho aqui, olha só que bonitinho, né? O coração desiste, bate fora do rumo quando o sentido da vida parece terminar. Em alguns casos, a doença do coração tem relação com isso, falta de sentido, falta de esperança, né? Principalmente quando acaba a fé, quando a gente passa a não acreditar. São todas as doenças do coração? Claro que não, é só uma referência, né? A alergia, olha o cara cheio de alergia aqui, ó. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. Sou tão perfeccionista, quero tudo limpo, vai ficar alérgico. É que para o corpo mostrar, não, você está exagerando em alguma coisa. Uma delas pode ser a perfeição. As unhas quebram, eu achei essa daqui ótima, gente. Quando as defesas ficam ameaçadas. Um efeito colateral de você se sentir ameaçado, né? Assim, estou correndo risco, aí as unhas ficam quebradiças. E aí a gente vai na medicina e encontra efeitos psicológicos que causam doenças físicas. Unhas quebradiças, né? Dores de cabeça sem explicação, aí vai ver, tem fundo psicológico. Todo fundo psicológico é o jeito da medicina dizer que é espiritual. Você também não diz espiritual, diz psicológico. Psicológico é mente, mente é espírito. Tá? O peito aperta quando o orgulho escraviza. Né? A gente com orgulho não pede perdão, com orgulho não faz alguma coisa, aí fica tudo preso dentro de nós, e aí aperta e pode acabar mal.
A pressão sobe quando o medo aprisiona. Medo demais pode fazer a pressão subir. Medo do quê? Medo de perder o emprego, medo de morrer, medo. Qualquer medo. E o medo quem sente? É o corpo? Quem me sente o medo? O espírito. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. Quando a gente quer fazer o que quer, né? A criança é assim, né? Algumas. A minha é até agora. Mas enfim, quando quer fazer o que vier na cabeça, aí a gente fica neurótico, né? Querendo, como adultos, fazer o que vier na cabeça. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade, né? A gente perde essa imunidade. Os joelhos doem quando o orgulho não se dobra. Olha só, orgulho e joelho, né? Você não se dobra a situação, orgulhoso demais, aí dor no joelho. Ah, então toda dor no joelho é porque a pessoa é orgulhosa? Não, é uma referência. Tá? O câncer mata quando não se perdoa ou cansa de viver. Mas ele está falando que não é o câncer surge. O câncer leva à morte mais rápida quando, em alguns casos, isso ocorre. E as dores caladas? Aquelas que a gente sente sem contar. Que fica dentro de nós, apertando e doendo, né? Como falam em nosso corpo, aparecem vários tipos de distúrbios. E hoje em dia o que não falta é distúrbio disso, daquilo, TDAH, distúrbios de personalidade dupla, um monte de coisa que a origem de tudo isso é o que vai dentro de nós. De coisas mal resolvidas. E para isso nós temos alguns medicamentos. Ah, tem mais uma aqui. A enfermidade, aqui é interessante, olha só o que o De Luca fala. A doença não é má. Ela avisa quando erramos a direção. A doença vem para dizer, cara, ó, fizeste algo ruim. Por isso estou aqui para te avisar. Vai continuar? Não está na hora de mudar? E pode vir de outras vidas, inclusive, né? Que tem as doenças de nascença. Quem não acredita em reencarnação e tem doença de nascença é porque Deus pôs a doença nela. Porque ela não merecia aquilo, né? Nasceu pela primeira vez. Quem acredita em reencarnação sabe que aquela doença tem origem em alguma falha lá atrás, que é melhor nem saber. Deixa lá e vamos tratar agora. Vamos cuidar agora. E aí, aqui no final dessa mensagem lá de Mateus, né? Ide e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não oferenda. Jesus diz que quer misericórdia, quer que a gente tenha misericórdia, compaixão com os outros e não oferendas. Ele falou isso para os fariseus faziam grandes oferendas, né? Dinheiro, tal. Mas ele disse, não é isso que Deus quer, não é isso que eu quero. O que eu quero é misericórdia, compaixão. E aí ele arremata, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus disse, o que eu quero comigo são os doentes. Ele quer que estejam curados ao lado dele. Tanto que Jesus coloca para a gente, né, que ele vai, mas vai nos preparar um lugar. Que onde quer que ele esteja, as ovelhas dele estarão com ele. Nós somos as ovelhas, né? Vou ter que dar uma acelerada aqui, que a nossa hora está apertada, né? Basta ligeira reflexão, isso está lá no Livro da Esperança, para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. O que o Emmanuel está falando aqui? Que Jesus deixou no Evangelho receitas, igual médico. Jesus deixou receita de medicação para os males da alma. Vamos ver algumas? Aqui tem um resumo, né? O que pode adoecer a alma? A gente já falou, né? Egoísmo, cólera, revolta, vaidade, falsidade, ódio, ignorância, ofensas, violência e incertezas. Isso tudo, entre outras, podem adoecer. Mas onde é que estão essas receitas? Lá no Evangelho. Vamos dar uma olhada lá. O médico de nossas almas, nosso querido Mestre Jesus, deixou alguns medicamentos prescritos nas receitas do Evangelho. Quando o egoísmo nos perturbar, Arthur, quando o egoísmo perturbar a gente, qual é a receita que Jesus dá para nós? Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Essa é a receita. Ó. Quando o egoísmo vier à tona, vamos nos colocar no lugar. Né? Fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Esse é o remédio para o egoísmo.
Se eu faço para o outro apenas o que eu quero que o outro me faça, eu vou querer que o outro seja egoísta comigo? Não, então não seja egoísta. Vou começar a praticar a caridade. Quando eu estiver com cólera, Arthur, nas convulsões de cólera, qual é o remédio que Jesus nos indica? Na paciência, possuirás a ti mesmo. Jesus nos deixa essa mensagem. Quando eu estiver com muita raiva, com cólera, ele diz, olha, na paciência nós vamos ter autocontrole. Então é na paciência que a gente vai se dominar. Vamos ter a nós mesmos. E nas revoltas, Arthur? Humilhar-te e serás exaltado. Quando a gente estiver revoltado, vamos nos humilhar. O que é nos humilhar? Nos colocar no lugar do outro, nos reduzir um pouquinho, baixar a crista, baixar a bola. Então, quando eu estiver revoltado, eu seguro a onda, porque aí Jesus diz que quando eu me colocar nessa situação de humildade, esse humilhar vem nesse sentido de ser humilde e não de se colocar como tapete para o outro pisar. Não é isso que Jesus falou. Mas ao fato de eu promover a humildade, então eu cresço com isso e a revolta baixa. E quando eu estiver com vaidade, paranoia da vaidade, eu sou bonitão. Não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Vaidosamente, não tem palestrante melhor que eu. Não tem professor melhor que eu. Não tem ninguém melhor do que eu. Aí Jesus vem e diz, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Baixa a bola. Né? É isso que ele está recomendando para isso aí. E quando eu estiver achando que eu sou virtuoso, Arthur, na paralisia por falsa virtude. Se aspiras a ser o maior, se no mundo o servo de todos. Se eu quero ser grande, que eu sirva a todos. É assim o verdadeiro crescimento. Né? Acelerando um pouquinho mais. E quando for o caso do ódio, Arthur? Amar os teus inimigos. Foi a recomendação de Jesus. Ó. Nos distúrbios mentais do ódio, a gente tem ódio contra os outros. A gente tem ódio contra inimigo. O que Jesus recomenda? Ama o teu inimigo. Amar não é sair abraçando, beijando, agora eu amei. Não, é respeitar ele. O amor começa com respeito. E quando eu estiver nos delírios da ignorância, né, desconhecendo as coisas? Aprende com a verdade e a verdade te libertará. Jesus deixou essa mensagem. E que verdade é essa? A realidade da vida, das leis de Deus. Né? E quando eu te sentir dor pelas ofensas recebidas, Arthur? Perdoa 70 vezes 7. Olha só, gente. Quando eu for ofendido, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Quem é capaz de perdoar 490 vezes a mesma falha, passou a amar. Porque a gente não perdoa 2 vezes. Perdoa 490, não está mais perdoando, está amando. Né? Você já foi. Nas crises de pânico provocadas por violências praticadas pelos outros, o que Jesus recomenda, Arthur? Ora pelos que te perseguem e caluniam. Quando a gente sofrer violência, Jesus não manda revidar, oferece a outra face. Ora pelos que te perseguem. Tem verso aí. E nas dores da incerteza, Arthur? Se queres vir após mim, nega a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Na dúvida, quando eu tiver dúvida, lembra, eu quero seguir Jesus. Então tem que parar o que eu estou fazendo, negar o que está dentro de mim. Não é negar a mim, é negar o meu orgulho, o meu egoísmo. Tomar a minha cruz, porque eu vou ter que passar por alguns momentos turbulentos e seguir Jesus. Mateus não largou tudo e seguiu? Maria de Magdala não fez isso? Bom, eu vou dar uma acelerada aqui, gente. Essa mensagem fica aqui pra gente como um alerta, né, do José Carlos de Luca. O caminho para a felicidade não é reto. Existem curvas chamadas equívocos, porque o ideal seria que a felicidade fosse um caminho reto, né? Seria mais rápido. Mas não é. Existem curvas que são os equívocos, semáforos que são os amigos, fazem a gente parar na hora certa e às vezes na hora errada, luzes de precaução chamada família. E ajudará muito ter no caminho uma peça de reposição chamada decisão, um potente motor chamado amor, um bom seguro, olha que interessante, chamado fé, porque se eu tenho fé, eu tenho seguro contra problemas que venham, porque aconteceu um fato, eu tenho fé.
Eu me seguro nisso, né? E um abundante combustível chamado paciência. Eu estou na reserva disso daí, já estou rodando quase que no cheiro da paciência, né? Mas ele tem que encher o tanque, né, de paciência, não tem jeito. Mas principalmente, um maravilhoso condutor chamado Deus. E aí, para fechar o nosso encontro de hoje, o livro da Esperança, bem uma adaptada nas palavras, que são palavras meio difíceis, então no final do dicionário pegar outra. Mensagem final de Emmanuel. Sim, somos espíritos doentes, ponto final. Senão nós não estávamos aqui na Terra. Sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham. Nós temos ficha, temos um prontuário nesse hospital maior, que Jesus é o médico-chefe. A gente tem ficha lá, ele sabe quais são os tratamentos que a gente precisa, né? E a gente tem grandes enfermeiros e outros médicos que nos acompanham e analisam as nossas ações e reações. Mas é preciso considerar que o médico, mesmo sendo Jesus, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo. O de todo é importante. Jesus vai ajudar sempre, mas ele não consegue ajudar de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Né? Designação, paciência e tudo mais. E para a gente encerrar com uma musiquinha, eu trago uma música que é Canção para Cristo, de Denis Soares, né? Na letra tem isso aqui, ó. Minha força é a fé que parte do teu nome. Ele está falando de Jesus, que remove montanhas em nome do amor. Eu acho essa imagem aqui bem legal, né? Jesus com as crianças brincando. Então, para a gente ir serenando nossa mente, eu trouxe essa musiquinha. Vamos prestar atenção na letra dela.
por nós, né? E eu queria, para encerrar hoje o nosso encontro, novamente lembrar, né? Amanhã nós temos uma grande decisão para tomar, né? E aí eu trago hoje uma mensagem de Bezerra de Menezes para a gente refletir um pouquinho sobre o momento que a gente vive e as decisões que estão nas nossas mãos, né? Bezerra de Menezes mandou essa mensagem, não tinha nada a ver com política, mas tem tudo a ver com o momento que a gente vive, né? Indispensável a vigilância para não nos deixarmos engambelar pelas sereias sedutoras nos seus cânticos que fascinam, entorpecem e aniquilam a esperança. Jesus, não poucas vezes, teve que enfrentar a argúcia do materialismo disfarçado das manifestações farisaicas, a gente falou sobre os fariseus, que se apresentavam vestidas de traje impecável, quais sepulcros de branco caiados, ocultando cadáveres em decomposição. Bezerra de Menezes pede para a gente tomar cuidado com as aparências e tentar analisar o que está por dentro. E é isso que a gente vai ter que fazer amanhã, né? Escolhendo o futuro governante do nosso país. Então, para isso, eu queria convidar vocês todos, nesse momento, a fazerem comigo um Pai Nosso, vibrando pelo nosso país, pelas escolhas que faremos amanhã, e encerrando assim a nossa reunião. Então, todos comigo. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, com isso a gente vai passar agora para o segundo momento da nossa reunião, que é o passe, né? Então, lembrando, passe é uma transfusão de energia, não é obrigatório, quem quiser pode entrar ali, vai tomar o passe. Hoje a gente vai entrar um de cada vez, porque a gente está com apenas um passista ali, né? Mas vai dar para atender todo mundo, fiquem tranquilos. Quem tem passe de tratamento, aguarda um pouquinho, tá bom? A Eliana vai coordenar o passe para nós e vai mandando entrar de acordo, um de cada vez, tá? Eu vou botar a musiquinha só para deixar a gente refletindo enquanto aguarda um pouquinho.